Bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o Fevereiro Laranja e a importância da doação de medula óssea. Então, temos aqui à mesa alguns especialistas, pessoas que trabalham na área e entendem sobre esse assunto, e eles vão tirar algumas dúvidas em relação à importância da doação de medula óssea e dos temas relacionados ao Fevereiro Laranja. Nós temos aqui a doutora Belisa. Eu gostaria de pedir que cada um se apresentasse, eu acho que seria até o ideal, ao invés de eu apresentar vocês, eu acho que vocês se apresentando seria interessante. Doutora Belisa, você poderia se apresentar? Claro, boa tarde a todos. Gente, meu nome é Belisa Sossai, eu sou médica do EMOS, do Hemocentro Estadual do Espírito Santo. Eu sou coordenadora médica do setor de doação de sangue e triagem clínica. Então, eu estou diretamente ligada aí à parte de cadastro de medula que acontece no setor de doação de sangue aqui no EMOS, no Espírito Santo. Doutor Fernando Barroso. Obrigado pelo convite, Felipe, a todos aí do Instituto ProEmoce. Eu sou Fernando Barroso, sou professor da Universidade Federal do Ceará, chefe do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea e atual presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor. Doutora Daniele. Olá, meu nome é Daniele Oliveira, eu sou médica e hematologista do Ministério da Saúde, trabalho no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, e sou coordenadora técnica do Redome. Obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos os outros participantes. Nós que agradecemos. E, por fim, doutora Miriam. Boa tarde a todos. Quero aproveitar e agradecer o convite, agradecer a presença de todos. Eu sou biomédica, tenho especialização em hematologia, hemoterapia e banco de sangue, trabalho no Hemocentro, aliás, minha segunda especialização eu fiz no Hemocentro de Ribeirão Preto, trabalho no Hemocentro há 35 anos, e estou hoje como gerente da comunicação social, na qual está inserido o setor de captação de doadores. E nós é que trabalhamos diretamente aí com os cadastros e as campanhas de cadastro de medula. Muito obrigada e vamos seguir em frente. Nós que agradecemos a participação de todos. Bem, o laranja, o Fevereiro Laranja, na verdade, eu até me equivoquei no início, ele foi criado para a conscientização da população sobre as leucemias, né? Um câncer que afeta o sangue e a medula óssea, de modo bem simplificado, né? Para o público em geral. Então, eu acho que seria importante a gente entender um pouquinho sobre essa doença e sobre a indicação do transplante nesses casos de leucemia. Doutor Fernando, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso, sobre, assim, para o público geral, né? Não, sei que muitos participantes, muitos ouvintes do podcast são da área da saúde, mas seria interessante a gente falar para o público em geral o que é leucemia e sobre essa indicação de transplante de medula. Bom, a leucemia, ela é uma proliferação de células anômalas imaturas na medula óssea e ela pode ser uma leucemia aguda ou crônica, né? Então, tem exemplos bem claros, né? A leucemia mieloide aguda, linfóide aguda e a leucemia mieloide crônica, que é um exemplo aí das leucemias crônicas, principalmente no sentido de que nós temos hoje uma classificação molecular e pode definir melhor a maneira de se diagnosticar e tratar esses pacientes. Eu acho que isso é fundamental, que a gente vive uma nova era, digamos assim, nos últimos anos, no diagnóstico desses doentes, porque começou-se a entender não só a parte da citologia, mas também a parte genética molecular. Acho que isso é um grande divisor de águas e de todo modo, tem um aspecto que eu acho que é fundamental, é a questão do tratamento. Aí eu vou me restringir às leucemias agudas, porque talvez seja o desafio maior que a gente tem hoje, né? Em termos especificamente dos resultados que esses doentes têm. Então, já há mais de 50 anos, a gente tem tratado esses pacientes com quimioterapia,
com esquemas bem conhecidos. No caso da mieloide aguda, é um esquema que a gente chama 7+3, que é com 2 drogas, pelo menos, o Arac e um antracíclico. Mas, assim, há uma verdadeira revolução no tratamento nos últimos 20 anos, melhor dizendo, em que se inseriu, baseado nessa melhor compreensão, uma série de outros medicamentos que vêm a corroborar com esse tratamento. Porém, a despeito disso tudo, ainda a única opção curativa é o transplante de medula óssea. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer uma pergunta quando atende um doente com leucemia aguda. Ele é elegível a transplante? Ele tem condições de fazer um transplante? E eu quero dizer que isso não é baseado somente na idade, isso é baseado na condição clínica geral do indivíduo, principalmente se for acima de 60 anos, ou mesmo 50 anos, a aplicação de avaliação geriátrica ampla para somar os outros aspectos. E, basicamente, você tem como estratificar esse indivíduo em 3 grupos, né? Um grupo chamado de baixo risco, de bom prognóstico, é onde você tem algumas leucemias bem clássicas, como as chamadas leucemias core bifactors, onde tem inversão do 16, translocação 821, mas tem o grupo intermediário e o grupo de alto risco. E aí aqui eu preciso introduzir um conceito que em 2022 meio que mudou um pouco esse paradigma da leucemia, que foi a Organização Mundial da Saúde, e que é um grupo clássico que publica suas normativas, diagnóstico, e o Consenso Internacional, que tentou desatrelar o percentual de blastos como único referencial para você dizer que o indivíduo tinha leucemia aguda, porque tendo essa alteração genética molecular, isso prepondera sobre o percentual de blastos. Então, se eu tenho um indivíduo com mutação do P53, não interessa se ele tem 10% de blastos, se ele tem 15% ou maior do que 20%, que é o conceito aceito hoje. Então, esse indivíduo é considerado de mau prognóstico, e esse indivíduo realmente é uma pessoa que você deveria buscar um transplante de medula óssea. No caso do P53, é um desafio maior ainda, porque nem o transplante de medula óssea consegue resolver essa situação. Mas nós temos, por exemplo, a mutação do FLT3, onde você tem alternativas de drogas que são inibidores do FLT3, que o FLT3 é o FMS-like tirosinoquinase, e aí você tem tanto o midostaurin como primeira linha, e você tem como por recidivado refratário a possibilidade do uso do gilteritinib, ou mesmo quizartinib em alguns países, como uma alternativa. Então, apenas eu dei alguns exemplos de que isso está mudando esse paradigma em termos de tratamento. No caso específico da mieloide aguda, a associação com imunoterapia, com o gentusumab osagamicin, que é o anti-CD33, é uma opção que entra muito mais como um complemento, principalmente nas leucemias de bom prognóstico. Quando a gente fala na leucemia linfóide aguda, é um grande desafio, porque nas crianças, a maioria é curada com quimioterapia somente. Porém, nos adultos, o prognóstico é sempre muito adverso. E aí é muito necessário que a gente possa lançar a mão da imunoterapia, e classicamente nós temos o blinatumomab e o inotuzumab, tá? Anti-CD19, são chamados anticorpos BITE, porque eles têm acoplado à sua molécula uma ação tanto do linfócito B como do linfócito T, e isso permitiu que a gente tivesse respostas mais profundas, mas apesar disso, com essa doença residual mensurável negativa, ainda há indicação nos adultos de ir para o transplante de medula óssea. Então, achar um doador adequado, discutir essa possibilidade para os pacientes é algo fundamental. E aí eu vou falar, para finalizar essa parte, da experiência que nós temos no Hospital Universitário Walter Cantillo. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente está falando de uma realidade brasileira, SUS, do Hospital Universitário do Nordeste. Então, como é a nossa realidade? Quando a gente trata esses indivíduos somente com quimioterapia, nós temos números inferiores aos números que a Sociedade
os países de primeiro mundo, Estados Unidos ou Europa, têm, inferiores a 25% de remissão completa contínua, sobrevida livre de progressão, melhor dizendo. Porém, quando nós passamos a transplantar esses pacientes, nós saímos desses valores que são absolutamente preocupantes para valores percentuais de uma sobrevida em torno de 63% no primeiro ano e 53% em 5 anos e 6 anos, quer dizer, com estabilidade. Então, nós passamos a tratar e ter resultados muito melhores. Na leucemia linfóide aguda não foi diferente, os números são mais ou menos parecidos, e aqui eu quero só para finalizar, ressaltar a leucemia promielocítica, que é uma leucemia que tem associação com a translocação 1517, com a mutação do PMLRAR e que tem um benefício com o tratamento com ácido transretinóico e, quando se tem acesso, associado ao trióxido de arsênio. Mas, eventualmente, quando não se tem acesso, você pode partir para esquemas com quimioterapia associado ao ácido transretinóico. Então, acho que esse cenário desenha mais ou menos o desafio que é tratar esses pacientes. E tem uma coisa que eu acho que a gente sempre, quando discute leucemia, às vezes passa por cima, mas que não deveria, que é a questão da prevenção, do esclarecimento da população sobre a exposição a fatores que predispõem a você ter leucemia. E aqui, rapidamente, eu vou citar os pesticidas, o próprio tabagismo, com os derivados de benzeno que tem no cigarro, e não esquecer que nós temos também leucemias com mutações germinativas, que o indivíduo já tem a sua predisposição, como no Fanconi, ou mesmo em outras alterações associadas à mutação da GATA2, do mesmo RUNX1, e que aí, no caso, são leucemias que o indivíduo já tem essa informação genética. Isso é importante, porque quando a gente seleciona o doador, um doador familiar, muitas vezes, ele pode também ter a mesma alteração e não ser adequado para ser um doador para esse paciente. Então, esse é um cenário mais ou menos geral, eu não queria falar mais para não tomar o tempo das outras pessoas. Excelente, doutor. Uma aula aqui para a gente sobre leucemias e as formas terapêuticas. Eu queria ouvir um pouquinho dos hemocentros, né? O Hemoés e o Hemocentro de Ribeirão Preto. De que forma vocês trabalham, ou em conjunto com hospitais, ou apenas com centros de processamento celular? Enfim, a realidade de vocês e a relação também com o cadastro, né, de medula óssea, a captação desses doadores de medula. Pode ser começar com a doutora Belisa? Sim, claro. Então, gente, aqui no Hemóis, né, aqui no Espírito Santo, nós temos um hemocentro relativamente pequeno, né, porque nós somos um estado pequeno. Então, a nossa função, junto com o Redome, é simplesmente de fazer os cadastros, né? A gente tem um teto, né? Então, a gente tem uma meta mensal e uma meta anual de cadastros que a gente pode fazer. E a gente trabalha, na verdade, no incentivo ao cadastro consciente, né? Porque a gente sempre oferece o cadastro de medula para os doadores de sangue que aparecem de forma voluntária no nosso hemocentro, só que o que a gente tenta fazer é um trabalho de conscientização da importância desse cadastro, do que ele significa, quais são as próximas etapas do processo, porque às vezes as pessoas fazem esses cadastros com os objetivos errados, né? Muitas pessoas visam benefícios próprios ao fazer um cadastro de medula e se torna um cadastro perdido, né? É uma coisa que a gente tenta qualificar, a gente tenta fazer cadastros qualificados, a gente tenta fazer cadastros em pessoas que realmente têm conhecimento, têm interesse e estarão dispostas a seguir com as próximas etapas, né? Que no caso, se for convocado para fazer uma amostra de confirmação de compatibilidade e possivelmente um futuro transplante. O nosso objetivo dentro do Hemóis não só é incentivar novos cadastros, mas também de conscientizar a importância, a responsabilidade desse ato para a gente ter realmente um cadastro válido, né? Um cadastro que vai
refletir em alguma coisa positiva no futuro. Então, tanto as meninas da recepção, né, que não são da área técnica, fazem um papel importante, mas os médicos e enfermeiros dentro da triagem clínica, ao identificar um doador de sangue que vai fazer também um cadastro de medula, a gente sempre faz ali algumas orientações, perguntas se a pessoa entendeu, compreendeu, se ela realmente quer, né, fazer o cadastro de medula, porque infelizmente, assim como doação de sangue, cadastro de medula ainda tem muito mito envolvido, então tem muita gente que não faz por medo, que poderiam ser potenciais doadores, e tem aqueles que fazem visando outras coisas, que quando são convocados para fazer um teste de confirmação de compatibilidade, falam que não querem, porque, na verdade, lá atrás, eles não fizeram visando realmente estarem ali disponíveis para o objetivo final, que é ajudar uma pessoa a salvar uma vida, entre outras coisas. E a gente tem todos os nossos locais de coleta têm cadastro de medula, então o Hemocentro Coordenador na capital, em Vitória, tanto a unidade da Serra, que fica na região metropolitana, aqui da Grande Vitória, os nossos regionais, que nós temos 3 regionais no interior do estado, e as campanhas de coletas externas, então em todos os locais que o Hemóis está, nós temos cadastro de medula e os doadores são incentivados e orientados, né? A gente passa também aí uma certa orientação com relação à importância do cadastro. Então, o nosso papel é esse, é de divulgar com responsabilidade e consciência os novos cadastros de medula. Obrigado, doutora. Doutora Miriam, conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês em Ribeirão Preto. Sim, o Hemocentro de Ribeirão Preto, como vocês sabem, né, trabalha com o Hospital das Clínicas, nós somos uma fundação do Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, e a gente trabalha muito ligado ao serviço de PMO do Hospital das Clínicas. E nós somos uma rede, né, o Hemocentro de Ribeirão Preto abastece 33% do Estado de São Paulo. Todo o Noroeste Paulista, toda a região ali de Taubaté e região praiana, lá no biquinho do estado de São Paulo, é tudo Hemocentro Ribeirão Preto. Nós trabalhamos, como a doutora Bel disse, com a conscientização, né? E a gente passa pelos mesmos problemas de lidar com o doador que a doutora Bel disse. Eles têm muita insegurança, né? Eles confundem muito a medula óssea com a medula espinhal. Muitas vezes, nós fazemos aqui alguns trabalhos de orientação, nós temos uma sala em todos os nossos núcleos e unidades, que nós temos um espaço muito grande entre um núcleo e outro, né, o Hemocentro de Ribeirão Preto fica em Ribeirão Preto, então a região é muito perto, né, a margem de 100 quilômetros das cidades, mas essas cidades que eu estou falando, que nós também abastecemos, temos nossos núcleos, elas ficam às vezes 600, 800 quilômetros, então lá nós montamos mini Hemocentro de Ribeirão Preto, né, e em todos eles nós temos captadores e a sala de orientação. Lá nós também orientamos e conscientizamos os doadores para o cadastro de medula óssea. Nós temos um teto de 647 cadastros que a gente tem que fazer por mês. Nós trabalhamos muito bem com o Redome, né, e a gente, todos os meses a gente bate essa meta, que para a gente colocou como meta, e os nossos doadores, eles são orientados exatamente para que doem, ou façam, não doem, né, mas façam o cadastro de medula óssea para ser futuros doadores, mas sim na intenção de doar. Tanto a doação de sangue quanto o cadastro de medula óssea depende só da conscientização, né? A pessoa tem que ser consciente. Nós aqui trabalhamos também com algumas ferramentas como coleta externa, onde fazemos o cadastro também, e a gente também faz campanhas nas cidades vizinhas, em firmas, empresas, em instituições, somente campanha de cadastro de medula. A gente vai, orienta, faz uma palestra antes, e depois a gente vai para fazer só o cadastro de medula e colher a amostra. E isso tem dado muito bom resultado, né? O trabalho que a gente faz é ligado mesmo à reta final, lá no finalzinho, ligado ao paciente, que a gente não conhece, mas sabe que está precisando e correndo contra o tempo. Então, é um trabalho, como eu creio que todos os hemocentros do Brasil fazem, né? Com toda a responsabilidade e a conscientização do cidadão para que eles façam o cadastro, né? Porque a probabilidade, como disse a doutora Daniele, a gente não sabe precisar,
mas eu creio até que a redução da idade mesmo também ajudou muito, né? Eu tenho visto muito mais efetividade. Então, a gente, dentro da captação, nós temos ferramentas e setores específicos para a medula óssea, e tem dado bons resultados. Então, Obrigado, muita informação, interessante o trabalho que é feito nos hemocentros. E agora eu queria passar a palavra para a doutora Daniele, e aí eu vou botar aqui um questionamento, né, em relação ao cadastro. A doutora Daniele faz parte do Redome, então não tem outra pessoa melhor para explicar para a gente sobre o cadastro. E aí, além de explicar sobre o cadastro, doutora Daniele, a doutora Miriam trouxe esse questionamento e eu vou trazer para o público. Eu acho que é interessante ouvir a senhora falar um pouco do que estávamos conversando no bastidor. Mas como a doutora Belise e a doutora Miriam falaram, existe um teto de cadastros, né? Então, se você também puder explicar para a gente um pouquinho sobre isso, então, sobre o cadastro e sobre essa questão da proporcionalidade de compatibilidade, dessa questão de aumentar cadastros, por favor. Tá bom, Felipe, eu vou tentar explicar brevemente, mas antes, né, para poder explicar por que a gente estabeleceu um teto, a gente precisa conhecer um pouquinho o Redome. O Redome ele foi criado em 1993, então ele tem mais de 30 anos, e desde 2000 ele é parte da Política Nacional do Ministério da Saúde. Então, o Redome ele é financiado exclusivamente com recursos públicos. Então, todo ano, o Ministério da Saúde investe recursos para o cadastro de novos doadores, além de outras atividades, né, como a tipagem confirmatória de doadores e a própria doação para a entrega do produto daquele paciente que o Fernando mencionou. Né? Quando o Fernando recebe um produto, né, de um doador que se cadastrou e que depois foi compatível e foi coletado, e aquilo foi entregue no Ceará, né, se esse produto veio do Espírito Santo, ou de Ribeirão Preto, ou do Rio de Janeiro, isso é também custeado pelo Ministério da Saúde. Né? Então, a gente precisa primeiro ter isso em mente. Né? O Redome ele é um patrimônio, né, e a gente precisa olhar para ele com muita responsabilidade. E quando a gente vê a história dos registros de doadores no mundo, o registro mais antigo, que é o registro Anthony Nolan, foi criado há 50 anos. Na verdade, há mais de 50 anos, há 51 anos. E os registros, num primeiro momento, eles partiram dessa premissa de que precisamos de muitos doadores. E foi assim que nós atuamos no mundo todo. O Redome também. Né? A partir dos anos 2000, e principalmente a partir de 2004, a gente vê um crescimento exponencial do registro. Hoje o Redome tem quase 6 milhões de doadores, é o terceiro maior registro de doadores do mundo, e aí ele atingiu, assim como todos os grandes registros, né, uma certa estabilidade em termos de diversidade. Então, a gente já tem estudos e publicações que mostram que o Redome ele é um registro diverso. Isso não quer dizer que todos os pacientes brasileiros encontram um doador no Redome, mas ele vem, ao longo dos últimos anos, mantendo uma estabilidade em termos de diversidade genética. E aí nós fomos, então, né, com os recursos tecnológicos e muitos recursos de computação que são utilizados para isso, entender melhor como a gente pode qualificar esse cadastro e, sobretudo, os recursos, né, que são investidos na manutenção do registro. Então, desde 2013, foi criado esse conceito de um limite, um teto, que, na verdade, não é um limite fixo. Ele não é exclusivo de Ribeirão Preto ou do Espírito Santo, ele é um limite estadual e cada estado organiza entre os seus hemonúcleos qual vai ser o limite de cada hemonúcleo. O Redome não interfere nessa decisão, assim como o Redome não interfere na atividade de cadastro dos estados. Né? Os hemocentros e os hemonúcleos são muito importantes para a atividade de cadastro, mas o Redome não coordena essa atividade. Isso se dá, inclusive, o repasse de recursos através das secretarias estaduais de saúde. Agora, isso não impede, por exemplo, que um estado ou mesmo um município queira investir no cadastro de doadores. O Redome não proíbe isso, nem o Ministério da Saúde. Simplesmente o Ministério fez um planejamento, né, de qual seria a necessidade em termos de doadores, para manter esse registro qualificado e diverso.
E desde 2021, nós avançamos um pouquinho nessa estratégia, revendo a idade limite de cadastro, que era de 55 anos e agora é de 35 anos. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com doadores veem que os doadores que voltam para fazer tipagem confirmatória, na maior parte das vezes, têm 20 e poucos anos. Por quê? Porque já tem estudos científicos, né? O Fernando, né, conhece esses estudos e seleciona com base nesse critério, que depois da compatibilidade, a idade é o critério mais importante para o sucesso do transplante. Então, a idade média de quem doa, de um doador do Redome, é em torno de 30 anos. Então, se a gente cadastrar um doador de 50 a 55 anos, a chance dele ser selecionado para doar é muito pequena. Porque, como o registro já é grande, provavelmente vai ter um doador com a mesma compatibilidade mais jovem. E aí vai ser escolhido mais jovem. Então, esses são exemplos de como, né, foram definidos os critérios de cadastro. Além, é claro, da população, né? Existe a proporção de cadastros por estado, levou em consideração também a atividade de cadastro e a população daquele estado. Mas nada impede que esse limite seja ultrapassado ou o desejo da Secretaria Estadual de Saúde ou mesmo do município. Não tem problema, tá? Com relação à compatibilidade, a chance de encontrar uma compatibilidade de 1 para 100 mil, esse dado ele é um dado realmente que ele foi divulgado bastante. Ele não tem uma publicação científica, um respaldo, ele foi uma estimativa que foi feita. Eu sou obrigada a dizer que eu não conheço as bases científicas em que ela foi feita, mas ele se refere ao passado, tá? Hoje, o que nós sabemos, estima-se no mundo todo, e o Redome integra uma rede de mais de 70 registros de doadores no mundo, com 42 milhões de doadores. Então, é importante lembrar que o paciente, quando precisa de um doador, se não tem doador no Redome, o Redome está integrado a outros registros e pode encontrar um doador em outro registro. Então, o paciente no Brasil, na verdade, ele não busca entre 5,9 milhões de doadores do Redome, ele busca entre 42 milhões de doadores. E hoje o que a gente sabe, isso sim, a gente tem dados, né, de organizações de registros que mostram que cerca de 10% dos pacientes no mundo não têm um doador ideal compatível. O que isso quer dizer? Vai depender, né, da característica genética desse paciente. Então, alguns grupos étnicos têm dificuldade maior de encontrar doadores, isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, que tem maior registro do mundo, na Alemanha, nos países europeus, mesmo no registro mais antigo, tem pacientes que não têm doador, mas esses registros não estão trabalhando com a ideia de dobrar de tamanho. A gente vem buscando outras estratégias, seja, né, buscar doadores com maior diversidade, o que é um desafio no mundo todo, ou muitas vezes, aceitar doadores com alguma incompatibilidade, mas que tenham outras características que sejam benéficas para o transplante, né? Então, assim, esse seria o número hoje. A gente estima que 10% dos pacientes não teriam um doador compatível. Mas é claro que ter um doador compatível e fazer transplante depende de uma série de variáveis. Então, o doador, depois que ele é cadastrado, mesmo que ele tenha hoje 30 anos, ele vai ficar no cadastro até 60. Ele pode ser selecionado para alguém com 40, 50. E aí a importância do trabalho dos hemocentros, né? Em conscientizar os doadores, e a gente sempre lembra da importância dos doadores manterem seus cadastros atualizados. Por quê? Porque é essa ação que, quando esse doador for selecionado para o transplante, vai fazer a diferença. Ele pode querer muito ser um doador, mas se ele não for localizado, ele não vai conseguir doar. E aí a gente tem, então, os nossos canais de atualização de cadastro, no nosso site, no aplicativo, e temos o trabalho junto aos hemocentros de todo o Brasil, né, que são muito importantes. A gente tem uma ideia, às vezes, de que os doadores não doam porque não querem, mas muitas vezes a indisponibilidade do doador é porque a gente não achou o doador. Na verdade, o número de doadores que se recusa a doar depois que é localizado é muito pequeno. Tá? O que a gente vê que é o maior desafio são doadores, e, na verdade, muitos que se recusam a doar, na verdade, se recusam, ou às vezes não podem doar por questões de saúde, estão doentes, estão em tratamento, uma mulher está grávida. O que a gente vê que é o maior desafio é em relação aos números de contato, né, a localizar esse doador no tempo que o paciente precisa. Como o Fernando colocou, muitas vezes o transplante ele é uma urgência. Então, a gente tem hoje estratégias no Redome
para fechar o contato com o doador em menos de 5 dias. Só que eu só consigo fazer isso se esses dados estiverem atualizados. Né? Mas eu acho importante deixar claro, né, que assim, esse número de 1 para 100 mil, ele não representa a realidade atual. Hoje nós temos quase 65% a 70% dos transplantes no Brasil com doador não aparentado são feitos com doadores do Redome, os outros 30% são com doadores internacionais, e a estimativa ela é bem mais otimista, o que não quer dizer que a gente vai parar de cadastrar doadores, né? Mas que os doadores, uma vez cadastrados, precisam também ficar atentos, né, a reforçar esse compromisso com o Redome através de atualização de cadastro. Um outro aspecto que aí a gente tem que separar é que você tem a coleta da célula tronco periférica e da medula óssea. Então, são coletas distintas. A célula tronco periférica, que hoje corresponde a quase 80% dos dados aí das coletas, ela é feita através de uma máquina de aférese, que é um procedimento mais simples até, porque se esse indivíduo tiver veias adequadas, é feito numa veia do braço, então é bem tranquilo. E essa coleta visa você ter um número adequado para realizar transplantes. Ou então, direto da medula óssea, que está pautado não só pelo tipo de coleta especificamente, mas pelo tipo de doença. Então, se você tem aplasia de medula, o ideal é que você use como fonte de célula a medula óssea. Ou se você tem, por exemplo, a leucemia num doente grave, que tem ainda raras células blásticas, você quer tratar rápido e condicionar rápido pelo risco de recaída, infecções, etc. e tal, então você tem essa opção. E, nesse caso, eu acredito que a gente compreende bem aí a necessidade tanto da doação, no caso, usando a fonte de sangue periférico, não podemos esquecer o cordão, né, que teve um boom aí no início dos anos 2000, depois foi mais ou menos substituído pelo transplante haploidêntico, que é um transplante do doador familiar, mas não totalmente compatível, com pelo menos 50%. É algo que a gente não pode deixar de citar, porque nosso último levantamento é que em 2023 nós tivemos 51% de transplante haploidêntico no Brasil. Isso vem num crescente, era 30 e poucos, depois 40 e alguma coisa, 44 em 2022 e 51% em 2023. Então, é um percentual bastante significativo. Pode falar. Só para reforçar o que o Fernando falou, que assim, esse processo de doação é um processo que se dá em várias etapas, né? E que o doador ele vai sendo informado e ele participa dessa tomada de decisão. Então, é isso. Algumas doenças vão preferir essa ou aquela fonte, isso vai ser discutido com o doador, mas o doador ele pode participar e vai ter o direito de dizer. O que a gente vê na prática é que, em geral, os doadores eles aceitam a fonte que é solicitada. Então, se foi solicitado medula óssea, eles dão medula óssea, se foi solicitado aférese, mas essa não é uma decisão que ele tem que tomar quando se cadastra, né? E ao longo do processo de avaliação e doação, ele vai poder rever, justamente para garantir, né, essa autonomia, né, do doador, que é parte do processo. Obrigado, doutor, pelo complemento. Infelizmente, estamos chegando ao fim do episódio. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, e eu queria uma mensagem de cada um, uma mensagem de conscientização, ou qualquer mensagem que queiram passar. Doutora Belize, pode começar com você? Claro. Gente, nós, enquanto Hemocentro, a gente está muito em contato direto com as pessoas que chegam, né, para fazer um cadastro de medula e que muitas das vezes nem sabem exatamente do que se trata. A gente vê muito que hoje em dia aqui no Brasil a gente não tem cultura de doar sangue. E quando a gente fala de doação de sangue, a gente está falando diretamente de cadastro de medula porque acontece no mesmo local, né? São as mesmas instituições que estimulam, que estão buscando, que estão falando sobre isso. Lá no Hemóis, a gente tenta, ao máximo, ter um incentivo ao cadastro de medula, principalmente naqueles doadores de primeira vez, doadores jovens, né, que são potenciais doadores e potenciais candidatos à doação mesmo para realizar um transplante. Então, a gente tenta identificar, a gente tenta treinar a nossa equipe para identificar essas pessoas, para que
o cadastro de medula seja uma vontade e que essa vontade, essa atitude de se cadastrar seja replicada, porque a gente sabe que o melhor marketing é o boca a boca. Então, se um doador de sangue vai ao Amós pela primeira vez, tem um bom atendimento, doa sangue, doa medula, ele é orientado da importância e da relevância daquele ato que ele está fazendo, ele replica isso e ele fala para os amigos, ele fala para a família, isso chega em outras pessoas. Então, o nosso objetivo é realmente as pessoas façam o cadastro de forma altruísta, sabendo aonde aquilo ali vai chegar e o quão importante aquilo ali pode ser, né? A doutora Daniele falou realmente da questão, assim, de como fazer o cadastro, para o cadastro ser relevante, para ele ser válido. A gente, bom, eu não sei se isso acontece só no Espírito Santo, eu acredito que não, seja no Brasil inteiro, um dos grandes incentivadores do cadastro de medula é a isenção de taxa de concurso. Isso para a gente é um problema muito grande, é você oferecer moeda de troca em algo tão relevante quanto uma doação de sangue ou um cadastro de medula. A gente não sabe até que ponto que esses incentivos para benefícios próprios podem, na verdade, prejudicar um ato que não deveria ser baseado no benefício próprio. Né? Então, a gente sempre tenta incentivar as pessoas a doarem de forma consciente, a gente tenta levar o cadastro de medula até o doador, para ele ser o mais facilitado possível. A gente tem um grande dificultador aqui no estado, que são aqueles doadores que são chamados para amostra confirmatória, que moram no interior, muitos não têm como se locomover até o hemocentro, né? Não tem transporte. Então, a gente tem esses desafios, mas esses desafios são conhecidos e estão sendo trabalhados para a gente conseguir vencê-los, né? E tentar trazer os doadores para a gente sempre de uma forma positiva e não com problemas envolvidos, porque a gente sabe que quando precisa de transplante, é importante achar o doador, e se a gente consegue, se não consegue o contato, não tem muito o que fazer, né? Mas quando consegue o contato, a gente tem que trabalhar aí para ele realmente ir até o final e esse transplante acontecer da melhor forma possível. Então, o Hemocentro, ele funciona como um facilitador, como um comunicador, e o nosso setor de medula, ele fica dentro do setor de captação. Então, a captação de doadores de sangue e a captação de doadores de medula, eles caminham realmente juntos, e o Hemós está sempre de portas abertas para... Então, todos os doadores, né, podem contar com a gente para o que precisar, e o nosso objetivo é, sim, multiplicar vidas, salvar vidas, seja através do sangue, da medula, e a nossa equipe está sempre disponível para isso. Esse é o grande objetivo. Obrigado, doutora. Doutora Miriam, sua última fala, sua última mensagem? Como nós estamos encerrando, o tempo está curto e foi amplamente falado e muito bem, né, falado, eu gostaria só de deixar uma mensagem aos doadores, que é um simples gesto, né, o cadastro, tanto o cadastro quanto a doação. E eu costumo dizer que, a princípio, quando você, doador, faz futuro doador, né, você faz o cadastro, você está doando esperança. Mas se você for compatível, você vai doar vida. Eu acho isso muito interessante e é um recado que eu gostaria que as pessoas que não conhecem pudessem assimilar. Procurem o Hemocentro, se tiverem dúvida, nós estamos aqui às ordens para saná-las. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Fernando, sua última mensagem. Eu quero agradecer o convite e dizer que eu sempre acho que a doação, seja de tecido, medula ou mesmo órgãos, né? Ela é um ato de solidariedade fundamental e que demonstra que nós todos estamos conectados num planeta, num mundo só. Então, isso é a maior expressão de que nós, independente da nossa cor, raça, religião, qualquer outra escolha, nós estamos juntos, conectados e precisamos nos ajudar. Então, esse é o grande programa de solidariedade que o ser humano demonstra num mundo com tanta violência, com tanta guerra, com tanta disputa. Eu acho que isso é um bálsamo, né, de esperança e de que uma demonstração de que o ser humano ele é capaz de ser humano. Obrigado, doutor. Doutora Daniele. Um grande exemplo disso, né, que o doutor Fernando falou, são as amostras de medula de confirmatória que a gente faz para outros países, né, mostrando que a solidariedade não tem barreiras, né? Sim. Doutora Daniele.
Exatamente, só comentando, né, o que a Belisa falou sobre a preocupação com esse benefício que foi criado em 2018 para o cadastro de medula. A gente tinha uma preocupação muito grande, a gente ainda tem uma preocupação, mas o que eu posso dizer é que a gente tem visto é que desde 2018 o número de doadores indisponíveis não aumentou, como seria esperado se a motivação tivesse sido exclusivamente o cadastro para isenção. Não estou dizendo que isso não aconteça, não estou aqui, mas como o Fernando também falou, o Redome, né, ele tem que ser visto como um patrimônio da nossa sociedade, né, um exemplo do que a gente pode fazer de melhor individualmente e no coletivo, né, porque são iniciativas, né, dos diversos estados com as características de cada região, e isso é muito bonito de se ver. Aqui no Rio, a gente consegue ver tudo isso, né, através do nosso cadastro. Então, a minha mensagem final é uma mensagem de agradecimento, né, por esse espaço, essa oportunidade. É importante lembrar, né, sobre, né, o que o Redome representa, o compromisso dos doadores com o Redome, esse debate, e me colocar à disposição e lembrar os doadores, né, de quem já é doador, e não deixar de atualizar o seu cadastro. Obrigado. Excelente conversa com os especialistas. Hoje encerramos, então, mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde. Um abraço a todos.